Hello guys, aqui é o Ravi Carneiro e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas, preparadas com muito amor por mim e todos os professores da Fluency Academy, que abraçaram a minha ideia e também se entregaram de corpo e alma para te ajudar a aproveitar da melhor maneira possível o teu tempo durante esse momento delicado que a gente está vivendo. Hoje você, junto com mais 950 mil pessoas que também estão participando da Fluency Week, vão ter acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que eu te ensinei na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, para esse vídeo aqui e assiste agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo possível das aulas práticas. Se você já assistiu a aula 1, você está preparada para continuar. Para começar, eu vou te propor um desafio. Na quinta-feira à noite eu vou liberar a terceira e última aula da Fluency Week, a aula mais importante do evento. Mas antes disso, você terá acesso a 2 aulas bônus muito especiais, com alguns dos professores mais famosos do mundo. As Special Bonus Classes, como eu as chamei, estão travadas a 7 chaves e somente alguns de vocês vão conseguir destravá-las. Ao final de cada aula prática, eu vou te passar um código secreto para destravar a próxima aula. Todos os alunos que conseguirem destravar e assistir 2 aulas bônus de pelo menos um idioma ganharão um prêmio secreto muito legal para praticar o idioma com o nativo. Lembrando que esse desafio só vale até quinta-feira, dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Quando acabar esse prazo, as aulas bônus sairão do ar e eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week, onde eu vou te ensinar o grande segredo do método. Desafio lançado, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje vamos estudar um diálogo avançado em espanhol. E preste atenção, mesmo que você nunca tenha estudado espanhol na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida no fim da aula, você vai ser capaz de ouvir e compreender esse diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Após cada aula, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. Para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, após cada aula prática, você vai ter acesso a uma Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio, com foco na prática de fala, repetição e memorização de tudo o que aprender nessas aulas em vídeo. Resumindo, se prepara, porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada, portanto, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você deve se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que eu e os outros professores vamos te ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você deve estar 100% focada na aula, dentro da aula. Aí sim você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto, de preferência use um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque sua jornada prática começa agora. Hola, bienvenido, bienvenida a tu clase práctica de diálogo de Fluency Week. Muito bem-vindo e bem-vinda à nossa aula prática de diálogo da Fluency Week. Eu sou a Brenda Mendonça, professora de espanhol da Fluency Academy, e para mim é um prazer enorme fazer parte desse evento e estar aqui com você hoje. A gente vai se divertir bastante. É legal eu te contar que o objetivo dessa aula aqui é você entrar em contato com uma conversa entre nativos e que mesmo se você nunca tenha tido contato com espanhol, se você já teve um pouquinho, se você já não tem há muito tempo ou se tem bastante, sempre vai ter espaço para aprender alguma coisa nova. E pode ter certeza, do jeito que a gente vai aprender aqui hoje, a sua compreensão de um diálogo nativo vai ficar muito melhor lá no final. Para isso, deixa eu te explicar como funciona essa nossa sala de aula virtual, né? Como que vai ser essa dinâmica aqui comigo hoje. Bom, aqui do lado você tem o material que vai ter frase por frase em espanhol
e tradução em português do diálogo que você vai escutar daqui a pouco, tá? Então, tá vendo que ele tá colorido? Quando a gente tem ali, por exemplo, no sé, ali na primeira frase, número 1, que ela tá em cinza, logo abaixo a gente tem o sublinhado, não sei, na mesma cor. Por quê? Você já bate o olho ali e de cara já sabe o que aquele bloquinho de palavras significa. E aqui em cima, na nossa pizarra, eu vou estar explicando com um pouco mais de detalhes algumas coisinhas. Eu vou escrever a frase aqui em cima também, a tradução, e a gente vai ver detalhes importantes que eu vou destrinchar aqui ao longo da nossa ponte, que é onde a gente vai passar frase por frase e aprender tudo juntos, tá? Já aqui embaixo, por último, mas não menos importante, estou euzinha aqui de olho junto com você pra gente ter essa troca muito legal, te chamar a atenção quando for necessário em momentos importantes. Então é aqui que a gente vai ter a nossa troca e ter a nossa aula e conversar bastante, tá bom? Mas antes da gente começar, eu quero te propor um desafio. Vamos lá. Pega aí um pedacinho de papel, uma caneta, e eu quero que você escute esse diálogo, então, entre dois nativos 2 vezes. Você vai primeiro fazer essa prática da sua escuta. Depois que você escutar, eu quero que você escreva aí nesse papelzinho quantos %, pode ser de 0 a 100 mesmo, quantos % você compreendeu desse diálogo, tá? Pode ser 1, 5, 10, 20, 30, quanto for que você tenha compreendido. É importante que você seja muito sincero com você mesmo e sincera também, para lá no final você ver o tanto que você evoluiu em uma só aula, tá bom? Então agora é o momento de você deixar as distrações de lado, coloca o celular no modo avião, fecha aí esse Instagram, esse Facebook, coloca o seu fone de ouvido e escuta. Agora é o seu momento de ficar imerso na língua espanhola e tentar ver o que você consegue e não consegue entender desse diálogo. Vamos lá? Atención y escucha. No sé qué hacer hoy. Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo. ¿Te parece? Me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer. Echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno. Las tortillas de Zapoteca son muy ricas y además hace un buen rato que no las comemos. ¿Te animas? Desde luego que sí. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. Nos las pido ahorita entonces. Y mientras practicas la guitarra me echo en el sofá. ¡Qué floja eres! Oye, déjame, es sábado. Y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero, en el sofá o en la cama. No seas molesto. Listo, las he pedido. Y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. No sé qué hacer hoy. Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo. ¿Te parece? Me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer. Echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno. Las tortillas de Zapoteca son muy ricas y además hace un buen rato que no las comemos. ¿Te animas? Desde luego que sí. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. Nos las pido ahorita entonces. Y mientras practicas la guitarra me echo en el sofá. ¡Qué floja eres! Oye, déjame, es sábado. Y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero, en el sofá o en la cama. No seas molesto. Listo, las he pedido. Y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. Esse foi o primeiro passo que eu chamo de o desafio. Nesse passo eu te desafiei a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que lá depois da aula, com as dicas e explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da tua evolução. É essa sensação genuína de evolução que vai te dar a motivação para ir cada vez mais longe no idioma. E aí, o que você achou? Conseguiu se identificar com a situação? Conseguiu entender o que eles vão pedir para comer? Bom, eu quero que você então pense nisso, espero que você tenha anotado aí a porcentagem de quanto você entendeu desse diálogo e vamos começar a nossa aula. A menina começa falando o seguinte: no sé qué hacer hoy. O que significa isso? Não sei o que fazer hoje.
certo? Então, no sé, a gente usa para falar não sei. O no é o não do espanhol normal. E esse sé aí, por que a gente não fala sé? No sé qué hacer hoy. Bom, aí vem uma diquinha aí de pronúncia já logo de cara para você. As vogais do espanhol, elas têm o sonzinho fechado. É como se a gente tivesse um acento circunflexo nelas. Então, como você diria essa letra aqui em cima? C, certo? Essa é a mesma pronúncia, esse som de E fechadinho. Então, essa palavrinha ser vem do verbinho saber, certo? É o mesmo verbo que a gente tem no português, a mesma coisa. Mas quando a gente conjuga, quando a gente usa esse verbinho, essa ação, a gente precisa mudar ela um pouco. Então, yo, que sou eu, sé. Eu sei, certo? Então, não sei. E o que ela não sabe? Ela não sabe o que ela quer fazer hoje. Então, não sei que hacer hoy. Muito cuidado, a gente não diz não sei o que hacer hoy, certo? No espanhol, a gente não precisa daquela palavrinha antes, daquele ozinho antes que ele não vai ter ali no espanhol. Então, a gente só diz não sei que hacer hoy. Mas, Brenda, eu não entendi uma coisa aqui, não. Olha isso aqui, tem esse que com acento ali em espanhol. O que ele tá fazendo ali? Bom, já viu como é feita uma pergunta em espanhol? Quando você vira e pergunta que tal? Que significa tudo bem? E aí, como você tá? A gente vai escrever geralmente assim, que tal? Com esse acento. Ou pode ser que você já tenha visto isso aqui também. Que genial, que significa que legal, que massa. Entre exclamações e entre interrogações. O que acontece? Então, todas essas palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas, seja quando, quanto, como, ou qualquer uma delas, ou que, enfim, sempre que elas estiverem aí entre esses pontos de interrogação, ou quando você está dando esse sentido de exclamação mesmo, de empolgação com alguma coisa, essas palavrinhas sempre levam acento. Tá, Brenda, mas ali em cima eu não tenho nenhum ponto de interrogação, nenhum ponto de exclamação. Mas antes de responder a sua pergunta, eu quero que você pense aqui comigo antes. Vamos lá. O que aconteceria se eu fizesse isso aqui com a nossa frase? Que hacer hoy? Se a frase fosse simplesmente essa, você acha que rolaria a gente transformar isso numa pergunta? Se eu fizesse isso aqui e isso aqui? Que hacer hoy? Funciona, né? Acho que dá super certo. Você poderia fazer isso como uma pergunta. Quando isso acontecer, a gente tem o que a gente pode chamar de pergunta indireta, tá? É como se você não necessariamente tivesse uma interrogação no começo e no final, mas que se você tirasse aquele resto da frase, o no sé, ela poderia funcionar como uma pergunta normalmente. E sempre que isso acontecer, essas palavrinhas vão levar acento, independente de estarem aí entre exclamações ou interrogações. Deixa eu te dar mais um exemplo. Quiero saber dónde están mis libros. Quero saber onde estão os meus livros. E aí, vamos pensar, fazer aquela mesma lógica. Se eu pegar e tirar essa parte da frase, ¿dónde están mis libros? E eu fizer isso aqui. Eu consigo transformar isso numa pergunta? ¿Dónde están mis libros? Consigo, né? Então, todas as vezes que você tiver uma frase que termina em ponto final, mas que essa palavrinha, ela dá esse sentido que poderia ser uma pergunta, você vai deixar o acento, perfeito? Então, começando o nosso diálogo, a menina tá lá sem saber o que fazer e o carinha diz, bueno, seguiré practicando la guitarra. Vamos por partes aqui primeiro. Então, bueno significa bom, né? Então, bom, aquele comecinho de frase que a gente, geralmente, eu pelo menos, eu uso bastante esse bom no começo de frase. Então, bueno, o que ele vai continuar fazendo? Continuarei praticando violão, Brenda. Como assim? Bom, vamos lá. Primeiro com a palavrinha seguir. Por que ali tá escrito continuar na tradução, Brenda? Não entendi. Quando a gente tá falando de coisas que você continua fazendo, ou que você quer continuar fazendo, ou que você continuou fazendo, não importa quando, no espanhol, geralmente, a gente usa a palavrinha seguir mais uma ação, que é um verbinho, terminado em NDO, que é o tal do gerúndio, que você não precisa saber esse nome. Basta saber que esse verbinho, essa ação, ela geralmente termina em NDO e que indica uma ação que está acontecendo. Então, aqui no caso, eu tô falando sobre algo, na verdade ele, né, tá falando sobre algo que ele vai continuar praticando.
praticando, muy bien? Então, o que acontece? Mas, Brenda, não existe, então, a palavra continuar em espanhol? Existe, só que ela é muito menos usada do que o seguir. Mas, e aí, Brenda, qual que é a dessa guitarra e violão aí? Não entendi. Muito cuidado com os falsos cognatos do espanhol, que a gente também pode chamar de falsos amigos. O que são essas palavrinhas? São palavras que se escrevem da mesma maneira que no português, mas elas têm um significado bem diferente, tá? Então, guitarra em espanhol é violão. Mas e a guitarra normal, Brenda? Eu não toco violão, eu toco só guitarra. Então, você vai chamar ela de guitarra elétrica. Guitarra elétrica. E muito cuidado com a pronúncia. O RR do espanhol é aquele que você vai vibrar a pontinha da sua língua, tá? Nada de fazer aquele R da garganta como você diria em guitarra. Por quê? Esse som da garganta é o som do J do espanhol. Muito cuidado, tá? Então, repete aí comigo mais uma vez. Seguiré practicando la guitarra. Fala aí em voz alta. Muito bem. Bom, só para treinar você um pouquinho, já te antecipar que é essa prática de repetir, de repetição da sua fala, da pronúncia, é o que você vai ver no episódio de Walk and Talk que vai ter depois dessa aula, tá bom? Muito bem. Então, ele disse que ele vai continuar praticando violão e depois... Y después me apetecería comer algo. ¿Te parece? Então, vamos lá para essa segunda parte da frase. Eu vou até colocar aqui em outra linha para a gente não se confundir. Então, vamos lá. Y después me apetecería comer algo. ¿Te parece? Então, o que é esse y después? E depois, né? E depois, o que ele gostaria de fazer? Eu gostaria de comer algo. O que você acha? Então, me apeteceria. Quando você quer falar que você gostaria de fazer alguma coisa, principalmente quando a gente está falando de comida, você pode falar que te apeteceria comer algo, alguma coisa específica. Então, essa estrutura me, que tem essa partículazinha aqui no começo, apeteceria, ela tem a mesma forma, a mesma estrutura de quando você quer falar que gostaria de alguma coisa, que é usando o verbinho gustar. Então, por exemplo, me gustaría llamar a mis amigos. Eu gostaria de ligar para os meus amigos. Então, a gente tem essa mesma forma, tá? Essa mesma estrutura. Necessariamente, você vai precisar dessa partículazinha que eu deixei ali em letra maiúscula. Então, o que ela significa? Esse me significa que você está falando de você mesmo, de mim, certo? E se fosse você? Se eu quisesse perguntar para você, te apeteceria comer algo? Eu usaria essa partículazinha que se refere a tu, que se refere a você. Então, te apeteceria? E daí ele pergunta no final, te parece? O que você acha? Seria mais como um te parece uma boa ideia? Esse uma boa ideia, ele acaba ficando implícito no final dessa frase. E geralmente essa estrutura, quando a gente fala te parece, a gente está dando um sentido positivo. Quando você está virando para a pessoa e perguntando, te parece uma boa ideia? Então você já está esperando saber da pessoa se ela acha aquilo uma boa ideia, certo? E para responder esse tipo de pergunta, como que você acha que pode responder? Vou te dar uma dica. Aqui, ó, na frase número 3, porque foi a resposta da menina. Então, ela diz, me parece genial. Me parece genial. Então, como você poderia responder a essa pergunta de te parece? E ela responde, me parece genial. Por que isso? Lembra que eu falei que esse te parece, ele já tá meio omitido, esse sentido positivo do te parece uma boa ideia? Então, ela pega e responde, me parece genial. Outra maneira de você falar que alguma coisa te parece uma boa ideia é simplesmente responder com um me parece, certo? Isso é meio curioso até, porque parece que fica meio no ar, né? Me parece, mas me parece o quê? Uma boa ideia, uma má ideia? Mas no espanhol, quando você simplesmente fala me parece, você tá dando esse sentido positivo de uma boa ideia. Mas, Brenda, e se fosse uma ideia que eu não gostasse tanto, que eu não tô muito afim, não, de comer alguma coisa? Então, você simplesmente faria o seguinte, é só dizer, não me parece. Perfeito? Não me parece uma boa ideia, ou simplesmente, não me parece, que já vai estar omitida essa questão do uma boa ideia.
Perfeito? Então, genial também é uma das inúmeras maneiras de você falar que alguma coisa te parece ótimo. Então, você poderia muito bem dizer, me parece genial, me parece maravilloso, me parece increíble, me parece fantástico, me parece estupendo. Então, aí você pode usar quais palavras você quiser e prefira usar, né? O genial acho que é o mais informal e o mais comum de você escutar aí entre os nativos também. Então, ela diz que parece uma ótima ideia, mas o que acontece? Pero tampoco sé que quiero comer. Também indecisa a moça, né? Então, ela diz, parece ótimo, mas também não sei o que eu quero comer. E aí a gente tem uma coisa muito curiosa e muito importante do espanhol aqui. Pero tampoco. Brenda, por que ali na tradução a gente tem escrito mas também não sei e lá em cima não tá pero también no sé que quiero comer? Eu não poderia falar isso? Não é normal? Não fica igual no português? Calma aí, fica aí comigo agora que eu vou te explicar um pouquinho melhor essa estrutura que é muito importante. A gente acabou de ver a frase me parece genial, pero tampoco sé que quiero comer. Ou seja, a moça adorou a ideia de comer alguma coisa, mas ela também não sabe o que ela quer comer. Aqui a gente tem uma palavra muito importante do espanhol e que geralmente a gente confunde muito, que é tampoco. A gente vai usar para concordar com alguém sobre alguma opinião negativa ou simplesmente para dizer também não. Ou seja, em espanhol, también no não vai ser usado, só tampoco. Por exemplo, se a gente está decidindo o que colocar no arroz e o meu amigo diz a mim não me gustam as arvejas, eu não gosto de ervilha. Como eu também não gosto, eu vou virar para ele e dizer a mí tampoco, eu também não. E no caso da frase do diálogo, essa palavrinha tem simplesmente o sentido de também não. Por exemplo, no quiero leer y tampoco quiero hacer ejercicios. Eu não quero ler e também não quero fazer exercício. Perfeito? Então, seguimos. Muito legal e muito importante essa estrutura, né? Então agora é para você deixar de lado de vez aquele también no do espanhol, tá? Do seu espanhol. Então vamos lá, vamos continuar. Então ela diz que também não sabe o que ela quer comer. Olha só que interessante. Lembra daquele que com acento que eu te expliquei por que ele leva um acento? Vamos tentar aquela mesma lógica com essa frase aqui em cima? O que aconteceria se eu fizesse isso aqui com a nossa frase? E aí, eu poderia transformar essa frase numa pergunta? Que quero comer? Claro, né? Então aí fica mais um exemplo para você entender por que a gente tem essas perguntinhas indiretas, por que isso leva um acento, tá? Então, acho que é só um detalhe aí para você entender do espanhol, caso veja isso por aí e fique meio na dúvida do porquê isso acontece. E aí, a pessoa, né, o rapaz, o moço, vira para ela, né, para dar aquela ajuda, já que ela tá tão indecisa sobre o que comer, ele diz o seguinte, echa un vistazo a la aplicación. Echa un vistazo. Aqui a gente tem como tradução, dá uma olhada no aplicativo. Tá, Brenda, mas dá uma olhada. Não vem do verbinho dar? A gente não tem o dar em espanhol? A gente tem também. Então, por que a gente tem echa un vistazo? Tá vendo que ali no PDF, aqui do lado, ele tá colorido como um bloquinho de palavras? É porque isso é uma expressão. Você não vai traduzir isso literalmente. Até porque, se você fosse fazer isso, você provavelmente ia estar falando deita uma vista em alguma coisa, que não faz sentido nenhum, né, no português. Além disso, só a título de curiosidade, tá? Esse verbinho echar, ele, de acordo com a Real Academia Espanhola, ele tem mais de 40 significados, tem mais de 40 definições só para esse verbo. Então, aqui a gente realmente dá esse sentido de dar uma olhada. A gente não vai traduzir ele literalmente, a gente vai pensar como um bloco de palavras que significa isso de dar uma olhadinha em alguma coisa, tá bom? Dito isso, a gente tem o próximo passo, que é echa un vistazo a la aplicación. Brenda, por que eu não vou falar echa un vistazo en la aplicación? Porque quando você está echando un vistazo, estás echando un vistazo a alguma coisa. Por isso que a gente coloca o a seguido daquilo que você está dando uma olhada. Então, ele continua falando. A ver si hay algo bueno. A ver si hay algo bueno, que significa para ver se tem algo
bom. Mas, Brenda, para ver, por que ali em cima não tá, então, para ver se há algo bueno? De novo, vamos pensar em bloquinhos de palavras. A gente tem haber si. O que é esse haber si? Vamos pensar nele como também uma expressão. Sabe quando você vira para alguém e fala, vamos ver. Vamos ver se tal coisa acontece, vamos ver isso, vamos ver aquilo. É o nosso vamos ver, basicamente. Então, para ver se alguma coisa acontece ou vamos ver se alguma coisa acontece, principalmente quando a gente tem no começo de uma frase. A ver, ¿qué te parece si comemos algo? A ver, vamos ver. O que você acha de a gente comer alguma coisa, certo? O te parecer, a gente já viu, né? Que é pra dar esse sentido de perguntar o que você acha, né? Se você acha uma boa ideia, se parece uma boa ideia. E esse haber, então, no comecinho de frases, a gente pensa nesse, vamos ver, né? Que será? Será que é uma boa ideia? E ali, no nosso português, né? Ficaria estranho se a gente falasse, dá uma olhada no aplicativo, vamos ver... Tipo, tudo junto, né? Vamos ver se tem algo bom. Então, por isso a gente coloca esse pra ver se tem algo bom, tá? Mas a gente tem esse bloquinho de palavras. A ver se, pra ver se, hay algo bueno. Mas, Brenda, por que a gente não fala, então, a ver si tiene algo bueno? Porque seria igual no português, né? Tem. E aqui vem um tópico que muita gente se confunde, tá? Eu também me confundia bastante quando comecei a aprender espanhol, que é a diferença entre tiene e hay. Quais são essas duas palavrinhas? Uma significa ter e a outra significa haver, que é o a, né? O a, assim, do português que a gente tem. Então, o que acontece? Em português, a gente costuma usar o ter para falar que tem alguma coisa em algum lugar, no sentido de existir. Quando a gente está falando com o sentido de existir, a gente não usa o tiene, a gente usa hay no espanhol, certo? E quando a gente está falando de posse, aí sim a gente usa o tiene. Então a gente tem, por exemplo, hay muchos libros en mi cama. Tem muitos livros na minha cama. É muito difícil eu virar para você, né? Principalmente se a gente fosse amigo, eu virasse para você e falasse, há muitos livros na minha cama. De maneira super formal, eu provavelmente não falaria isso. Eu usaria o tem. Tem muitos livros na minha cama, certo? Em espanhol a gente não faz isso. A gente usa o hay. Hay muchos libros en mi cama. E não importa se a gente está falando de coisas no plural ou de uma coisa só, tá? Hay una maleta en mi cama. Sempre com o hay, independente de você ter singular ou plural. E quando a gente está falando de posse, aí sim. Ella tiene dos hermanos. Por exemplo, ela tem 2 irmãos, no sentido de posse, né? Não que ela possua 2 irmãos, no sentido de possuir, mas ela tem, né? Então, ela tem 2 irmãos, certo? E a última parte da nossa frase é o algo bueno. A gente tem a mesma palavrinha, algo. Eu só quero te chamar a atenção e pedir para que você repita aqui comigo. O L do espanhol, ali no meio da palavra, não vai soar com o som de U, igual a gente tem no português. A gente não fala algo, igual a gente fala, tá? Em português, a gente vai falar algo. Presta atenção na língua, a sua língua vai ficar presa ali no céu da boca, atrás dos seus dentes da frente. Algo, certo? Então, muito cuidado, repete aí comigo mais uma vez. Algo bueno. Repete aí. Muy bien, perfeito. Então, algo bueno, ele vira pra ela, né, e sugere. Então, dá uma olhadinha, né, dá uma olhada no aplicativo pra ver se tem algo bom. Quem nunca, né? Eu fico lá meia hora no aplicativo tentando decidir alguma coisa, acabo sempre pedindo a mesma coisa, geralmente. Não sei como é você aí na sua casa, como você faz, mas às vezes é difícil pensar em novas coisas. Mas vamos lá. E aí a menina responde: Las tortillas de Zapoteca son muy ricas. Vamos por partes. Las tortillas de Zapoteca son muy ricas. O que isso significa? As tortilhas do Zapoteca são muito gostosas. Então, vamos por partes. Las tortillas, as tortilhas, certo? De Zapoteca. Quando a gente está falando aí de nomes próprios, né, principalmente, a gente não precisa colocar esse de el Zapoteca. A gente simplesmente diz de Zapoteca, que é diferente do que a gente faz no português, né? A gente coloca as tortilhas do Zapoteca. Eu não diria as tortilhas de Zapoteca, né? Fica meio estranho, soa um pouco estranho aqui pra gente. Então,
las tortillas de Zapoteca. Mas, Brenda, você tá falando com som de S, por que você não tá falando com som de Z? O zumbidinho de abelha, aquele zzz, não existe no espanhol, então muito cuidado. Sempre que você vê a letrinha Z, ela sempre soa como S. Por exemplo, a palavrinha zumba. Gosta de dançar zumba? Tá vendo classes online, aulas online de zumba aí? Bom, eu não. Mas era só um exemplo aqui para trazer essa palavrinha, porque ela também é muito comum. Então, zumba. Você não vai falar zumba com zumbidinho de abelha. Você vai falar zumba com som de S. Perfeito? Então, visto isso, las tortillas de Zapoteca son muy ricas. Muito cuidado, tá? Isso é uma coisa que até pra mim também, no começo, quando eu comecei a aprender espanhol, e eu também já vi muito aluno cometendo esse erro, que é de falar san, ao invés de son, certo? Falar san. Las tortillas de Zapoteca son muy ricas. Isso tá errado, tá? Quando a gente tá falando do verbinho ser, a gente tem ustedes, ellas e ellos son, certo? Então, eles, elas, os senhores, as senhoras, que é ustedes, a gente vai usar son, perfeito? E nunca san. Muito cuidado com isso, tá? Então, elas são muito ricas, essas tortilhas. Como assim, Brenda? Não entendi. Elas têm dinheiro, essas tortilhas? Nada disso, hein? Então, rico significa algo que é muito saboroso, ou como a gente diz em espanhol, sabroso. Alguma comida que é muito rica, ou algo que é muito rico, um pan que é muito rico, um pão que é muito gostoso. A gente usa essa palavrinha para falar que é algo muito saboroso, delicioso. Mas, Brenda, a gente também pode usar essa palavrinha rico e rica para falar de uma pessoa que tem muito dinheiro? Pode sim. Ou você também pode usar a palavrinha adinerado ou adinerada, uma pessoa que tá cheia da grana, adinheirado, adinheirada, como se fosse isso, tá? Então, muito cuidado, rico, rica, quando você tá falando de comida, você tá falando de alguma coisa muito saborosa, muito gostosa. E ela continua a frase dizendo o seguinte, e, además, presta atenção nessa palavrinha aqui, e além disso. Então, o que ela tá tentando fazer? Ela tá argumentando o porquê de talvez eles pedirem essas tortillas de Zapoteca, verdade? Então, primeiro, o que ela fala? Ela fala que as tortillas são muito ricas, elas são muito gostosas. Mas não só isso. Além disso, além de elas serem gostosas, daí ela vai completar a frase. Então, a palavrinha además, você vai utilizar para completar essa frase, para agregar informações na sua frase, que é o nosso além disso. Então, é uma palavrinha muito importante para você ter aí no seu vocabulário. E daí ela continua. Hace un buen rato, no las comemos. Hace un buen rato no las comemos, que significa faz um bom tempo que não as comemos. Mas, Brenda, como assim? Não entendi nada. Primeiro, vamos com esse hace. O que é esse hacer? Vem do verbinho hacer, que significa fazer. Então, hacer significa faz. Hace un buen rato. Faz um bom rato. Como assim? Vamos lá. Por que você não poderia dizer bueno? Por que eu coloquei buen sem o o? Ué, Brenda, você escreveu errado? Não escrevi, não. Aqui vem uma questão muito importante, que é a diferença do bueno e do buen, que eu vou te explicar melhor agora. A moça acabou de dizer, hace un buen rato no las comemos. Mas primeiro vamos por partes. A palavra rato aqui não tem nada a ver com animal. A gente está falando de tempo, de um momento, certo? Un buen rato, então, significa um bom tempo, ou seja, quando tem um bom tempo ou muito tempo que você não faz alguma coisa. Mas por que buen e no bueno? Simples. Quando essa palavra vem antes de uma palavrinha masculina no singular, ela obrigatoriamente vai ser usada no lugar de bueno. Por exemplo, ele es un buen hombre. Hombre é a palavrinha masculina singular que a gente tem. Ou este es un muy buen libro. Libro é a nossa palavrinha masculina singular. Mas tem problema jogar essa palavrinha lá pro final, Brenda? Claro que não. Mas daí você vai necessariamente trocar ela por bueno. Pegando as nossas mesmas frases, elas ficariam ele es un hombre bueno ou este es un libro muy bueno. Então já sabe, se vier antes de uma palavra masculina no singular, você vai precisar do buen. Seguimos.
Genial! Matei a sua dúvida sobre a diferença entre buen e bueno? Espero que sim, hein? Bom, outra coisinha com essa palavra rato, né? Uma coisa muito comum dos nativos falarem é quando você tá pedindo pra ele ou ela fazer alguma coisa e daí a pessoa tá meio ocupada na hora e fala, peraí, rapidinho, ou dá um momentinho. Eles podem falar, dame um ratito, ou solo um ratito já voy. Só um momentinho, só um tempinho. Então, muito cuidado aí com essa palavra rato, que ela é muito utilizada, mas a gente não tá falando do animalzinho, tá? Esse aí é o ratón. Então, além de elas serem tortillas muito ricas, o que acontece? Faz um bom tempo que eles não comem essas tortillas. Então, ao invés de ficar repetindo hace un buen rato no comemos las tortillas, para ficar 2 vezes a palavra tortillas na frase, a gente simplesmente troca pelo las. E aí a gente tem uma coisa ali também interessante. Quando a gente está falando aí de tempo, hace un buen rato, hace mucho tiempo, hace tantas semanas, não sei, você não coloca um que logo depois, porque a gente tem isso no português, né? Faz um bom tempo que alguma coisa acontece. No espanhol, não. Hace un buen rato, no las comemos. A ação já vem logo em seguida, tá? Isso é uma coisa bem legal também para você se lembrar aí na hora de falar. E para completar a frase, ela pergunta para ele, te animas? Olha que coisinha curiosa, né? Olha que expressãozinha curiosa para falar, e aí, topa? Bora? Partiu? Você pode virar aí pro seu amigo, sua amiga e falar, te animas? Outra maneira de falar isso seria te apuntas? Te apuntas? Você se aponta para ir, né? Que não faz sentido em português, mas seria também uma outra maneira. Então, sim, isso seria como se fosse um sinônimo do que te parece? Que opinas? Te animas? Te apuntas? Partiu? Bora? Vamos? Eu seria a primeira a apuntar-me ou a animar-me para comer umas tortillas deliciosas que deu até fome já. Bom, e aí ele responde, desde luego que sí. Desde luego que sí. Gente, que coisa mais estranha. Como assim, desde logo que sim, para falar alguma coisa? Igualzinho aquela expressão echar un vistazo. Aqui a gente não vai traduzir literalmente, porque senão não vai fazer o menor sentido. Desde luego que sí, ou simplesmente só responder desde luego, é o mesmo que dizer claro. Claro que sim. Então, outra maneira de você falar desde luego que sí é claro, por supuesto. Então, não importa a maneira que você utilizar, mas é bom que você saiba que existe também essa estrutura, desde luego que sí, claro que sim. E daí ele continua, ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. Ya se me hace agua la boca. Parece muito com uma expressãozinha que a gente tem no português, né? Já fiquei com água na boca. Só de pensar nisso. Brenda, não tô vendo a palavrinha nisso ali em espanhol. Cadê o que tá acontecendo? Não entendi essa estrutura. Agora eu vou destrinchar então com você essa frasezinha. Vamos começar então por esse bloco. Ya se me hace, que a gente tem um conjunto de partículas aqui, né? Um conjunto de palavrinhas que pode soar um pouco complicado. Eu não vou confundir a sua cabeça agora entrando em assuntos muito específicos e muito profundos aí, gramaticais nem nada. Eu só quero deixar isso uma coisinha clara aqui pra você. O já significa já, é o nosso já do português, que é ali como tá na sua tradução. Essa partículazinha se, no entanto, ela é muito utilizada no espanhol, tá? Principalmente na linguagem mais coloquial, quando a pessoa tá conversando com você. É muito comum de um nativo colocar esse se aí no meio de uma frase. O que vai acontecer? Ela vai estar junto com uma dessas partículas que a gente já viu, como o me, que a gente viu em me apeteceria, mas poderia ser o te, do, por exemplo, te animas. Então, essas partículazinhas, como o te, como o nos, e daí, mais um verbinho, né? Por exemplo, o nosso hace, que a gente tá vendo aqui. Quando isso acontecer, quer dizer que existe uma consequência ou uma situação que essa pessoa que tá falando isso pra você, ela não teve controle nenhum sobre aquilo que aconteceu. É como se fosse uma expressão que indicasse um motivo de força maior que fez com que aquilo acontecesse. Então, pense nele ficar com água na boca. Foi uma coisa que ele pensou em, nossa, agora eu quero ficar com água na boca. Não, foi uma coisa que aconteceu espontaneamente com ele, certo? Então, essa partículazinha C, ela tem muitos usos, tá? Eu não vou te confundir agora com isso. Mas é importante que você saiba que quando você vê esse tipo de estrutura, geralmente você tá dando esse significado de algo involuntário que aconteceu, que a pessoa não teve controle. Vou te dar mais um exemplo. Olha só. El vaso se rompió.
El vaso se rompió, que significa o copo quebrou. Alguém foi afetado por isso? Eu viro para você agora e falo, el vaso se rompió. Eu tô triste com isso? Eu fui afetada com isso? Não. Agora, se eu fizesse isso aqui, estaba limpiando el vaso e se me rompió. Agora, eu tô sendo afetada por isso. O que aconteceu? Eu tava lá lavando o copo e aí ele quebrou. Não foi culpa minha, eu não intencionalmente tentei fazer isso. Mas é uma ação, uma consequência, na verdade, que aconteceu de maneira involuntária. Não fui eu que quis fazer isso e quebrar o copo, certo? Então não se preocupe com isso agora. Eu acho que é mais a título de curiosidade para você entender que existe essa estrutura, ela é muito comum do espanhol e que quando você vê um nativo falando isso, é para dar mais ou menos esse sentido de algo involuntário, espontâneo ali que aconteceu e que essa pessoa que foi afetada por aquilo, ela não teve controle sobre aquilo que aconteceu, tá? Então vamos continuar a nossa frase aqui. Desde luego que sí, ele fala claro que sim. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. Então, já fiquei com água na boca só de pensar nisso. Vamos pegar primeiro esse bloquinho de palavras aqui. De tan solo. A gente também não vai traduzir isso literalmente, porque senão isso ficaria de tão só pensar, que não faz sentido pra gente em português, né? Então, seria basicamente esse só de pensar em alguma coisa. Putz, já me deu água na boca. Imagine essas tortillas maravilhosas. Deve que estão riquíssimas. Então, já me deu água na boca só de pensar nisso. E em você? Em mim deu, hein? Então, de tan solo pensarlo. Mas e esse nisso, Brenda? Eu não tô vendo esse nisso ali no espanhol. Então, pense nesse bloquinho de palavras aqui. O pensarlo é a palavrinha, o verbinho pensar, igual a gente tem no português, com esse lo no final. E esse lo se refere ao quê? Ao fato de eles pedirem as tortillas de Zapoteca. Então, só dele pensar nas tortillas, ele já ficou com água na boca. Ele não precisaria repetir de tan solo pensar em las tortillas de Zapoteca. Ele não precisa falar tudo isso para não ficar repetitivo. Ele pode simplesmente substituir pelo lo, que é o que a gente falaria de pensar nisso, nas tortilhas. Perfeito? E daí ela responde, nos las pido ahorita, entonces. Nos las pido ahorita, entonces. Vou pedi-las agorinha para nós, então. Vou pedi-las agorinha para nós, então. Então, vamos por partes. Nos. O que é essa partículazinha nos? O nos significa para nós, que é o que a gente faria no português de colocar lá no final da frase, como ficou aqui na nossa tradução, certo? Mas no espanhol, geralmente, a gente pode colocar ali no comecinho, já para indicar quem vai ser a pessoa que vai estar recebendo aquela ação. Então, nos las pido, quer dizer que eu vou pedir para nós, para a gente. Então, o nos significa para nós. O las tá falando de quem? Las tortillas, certo? E o pido é o verbinho pedir, mas quando eu estou conjugando para eu peço. Então, para falar eu peço em espanhol, eu digo yo pido, certo? Então, nos las pido ahorita, esse ita ou ito é o inha e inho que a gente tem no português, é o diminutivo do espanhol, tá? Então, entonces, então. E daí, ela continua falando o seguinte, y mientras practicas la guitarra, me echo en el sofá. E aí, o que ela vai fazer? Deixa eu apagar essa parte aqui para ficar mais fácil. E enquanto você pratica guitarra, não, né? Violão. Pratica violão, eu me jogo no sofá. Muito justo, né? Eu provavelmente faria a mesma coisa. E mientras, então, e enquanto. Ficou faltando um enzinho aqui. E mientras practicas la guitarra, então, mientras, outra palavrinha muito importante. Lembra do además? Que é o além disso, aqui a gente tem outra palavrinha bem importante para construção de frase, mientras, que é enquanto. Então, e mientras practicas la guitarra, então enquanto você pratica, mas Brenda, eu não tô vendo tu, mientras tu practicas la guitarra. Por quê? Em espanhol é muito comum você omitir a pessoa, você não necessariamente precisa sempre falar, e mientras tu practicas la guitarra, é muito comum eles não colocarem a pessoinha e só deixar o verbinho ali, a ação,
conjugada de acordo com quem eles estão falando. Então já fica mais fácil. No espanhol você pode, na maioria das vezes, omitir a pessoa. Já no português, às vezes, soa um pouco estranho pra gente, né? Então, e mientras practicas, esse Szinho no final de practicas indica que eu tô falando com tu. Então, enquanto você pratica violão, me echo en el sofá. Olha aqui uma outra tradução para echar, que a gente viu do echar um vistazo. Você lembra? Então, aqui eu falo me echo en el sofá. Eu poderia falar eu me deito no sofá sem problema nenhum. Mas como aqui a gente tá falando de um contexto super informal, né? Eu, por exemplo, super falaria para um amigo, uma pessoa aí que mora comigo, falar, meu, enquanto você faz isso, pratica aí o violão, eu vou me jogar aqui no sofá. Então, você pode usar essa palavrinha echar com esse sentido tanto de deitar ou que você vai se jogar ali no sofá. En el sofá. Repete aqui comigo essa pronúncia. En el sofá. Tá vendo que o en termina com N e esse N, a mesma posição da sua língua com o L. En. E o el, diferente. Então, en el, você junta esse N com o E da outra palavrinha. En el sofá. Fala pra mim mais uma vez. En el sofá. Muy bien. Perfeito. Então, enquanto ele pratica violão, ela vai se jogar no sofá. E daí ele vira pra ela e fala, que floja eres. Que floja eres. Já. Não, a gente viu no começo aí dessa aula, né? Que o som do J no espanhol, ele tem esse som da garganta. Na primeira vez que a gente viu aquela palavrinha guitarra, com 2 R's, que eu te atentei a isso, ó, chamei sua atenção, olha aqui pra mim agora. RR no espanhol, a gente vibra a língua. J no espanhol, a gente faz esse sonzinho da garganta. Então, para rir em espanhol, é só você falar um já, que vai ser o nosso ha, tá bom? Então, que floja eres. Olha só que abusado, né? Como você é preguiçosa. Preguiça nada, né? Ela já pegou lá o aplicativo, já foi atrás da comida. Pô, mó proativa. Então, que floja eres. Essa é uma das maneiras de você falar que alguém é preguiçoso ou preguiçosa, tá? É muito coloquial, muito informal. Não vá falar isso pra qualquer pessoa por aí. Outra maneira de você falar preguiçoso ou preguiçosa é perezoso ou perezosa. Perezoso ou perezosa. Muito cuidado com esse O bem fechadinho do espanhol, igual o E, como se tivesse um acentinho circunflexo, tá? Perezoso, perezosa, que também é o nome do animalzinho, do bicho preguiça, tá? Só de curiosidade, que inclusive é o meu bicho favorito. Não porque parece comigo nem nada, tá? Mas, enfim, vamos lá. E daí ela vira pra ele e fala, oye, déjame. Es sábado y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero. Aqui vem a parte mais longa, né, do diálogo. Então, vamos pegar aqui por partes. Primeiro, oye, déjame. Quando você quer pegar e falar, chamar a atenção aqui de alguém, por exemplo, se eu quisesse virar pra você e falar, oye, mírame. Oi, aqui, viu? Escuta, presta atenção em mim. Tá querendo chamar a atenção de alguém ou falar, viu? Escuta, presta atenção. Você pode usar esse oye, é muito comum, tá? Então, oye, viu? Déjame. O que é esse déjame? Ele tem de novo, tá vendo aquele me no final? O que esse me indica? Que eu tô falando de mim, certo? Então, me deixa. Déjame. Quer virar pra alguém e falar me deixa em paz? Você pode falar déjame em paz. Simplesmente, tá? Então, ela vira pra ele e fala, viu, aqui, escuta, me deixa em paz. Que cara chato. E ela continua, ela diz, é sábado, es sábado. Você pode juntar o S do es com o S de sábado e falar es sábado, sempre com aquele ezinho fechado, tá? Muito cuidado. Es sábado y tengo el derecho de. Tengo é a palavrinha que você vai usar para falar tenho, certo? Então, é sábado e eu tenho o direito de. De novo, a gente tem mais um exemplo aqui. Brenda, eu não deveria falar es sábado y yo tengo el derecho? Sim, com certeza você poderia falar, mas é muito mais comum você omitir aquela pessoa da frase e falar y tengo el derecho, porque tengo só pode ser usado com yo. Então, já ficaria omitido. Então, ela tem o direito de quê? De tirarme al piso si quiero, de me jogar
no chão, se eu quiser. Essa frase é muito boa. Então, aqui a gente tem mais um verbinho que você pode utilizar para justamente dar esse sentido de jogar alguma coisa no chão. Tirar algo al piso é quando você pega alguma coisa e joga no chão. Como ela tá falando dela mesma, né? Claro que ela não vai literalmente se jogar no chão, mas é pra dar mesmo esse sentido de, ó, se eu quiser eu me jogo aqui no chão, eu faço o que eu quiser, então você que me deixa em paz, né, que não me encha a paciência. Então, de novo, a gente tem aqui essa partículazinha na parte do tirarme al piso, o me, lá no final, eu tô falando de mim, então de me jogar no chão, se eu quiser, então você pode falar si quiero, se eu quiser. Onde mais ela poderia se jogar se ela quiser? En el sofá ou en la cama. Viu? É sábado, eu tenho o direito de me jogar no chão se eu quiser, no sofá ou na cama. Então, não importa. En el sofá, en la cama, no sofá ou na cama. O o do espanhol sozinho, ele é o nosso ou do português, tá? Isso é uma coisa que raramente a gente usa, né? Esse tipo de palavrinha, a gente não se atenta aí muito, mas é uma coisa muito importante. O o sozinho do espanhol é o nosso ou do português. E daí ela termina falando, no seas molesto. Não seas molesto, não seja chato, não me encha a paciência, menino. Então, ela termina falando, não seja chato. Tem alguém aí que tá aí com você nesses dias, nessas semanas, que você já não aguenta mais, você vira pra essa pessoa e fala, meu, não seas molesto ou não seas molesta, déjame, quando você já tiver sem paciência aí com a pessoa. E pra terminar o diálogo, ela diz, listo, las he pedido. Vamos por partes aqui então. O que significa listo ou lista? Em espanhol significa pronto. Muito cuidado com essa palavrinha, hein? Vamos lá. Em espanhol, pronto significa logo. Em português, pronto significa listo ou lista, tá? Então, pronto ou pronta, deixa eu colocar aqui, a gente diz listo ou lista. Então, muito cuidado para não se confundir, tá? Eu também me confundia bastante com essas duas palavrinhas, que elas são, né, muito usadas, assim, às vezes juntas. Então, muito cuidado. Então, listo, las he pedido, eu traduzi como pronto, pedi. Mas, Brenda, o que é esse las he pedido? O las, de novo, a gente sabe que se refere às tortilhas. Mas e esse he pedido? Aqui a gente está falando do tal do tempo composto do espanhol, que você vai ver com mais detalhes com a Prof. Pet na sua próxima aula prática de gramática e pronúncia, tá? Mas só para já te dar uma pincelada do que é isso, é simplesmente você ter o verbinho haber mais um outro verbinho que vai terminar geralmente em ado ou ido, tá? Então, he pedido, he comido, he salido, he caminado. Então, você pode usar esse tempinho composto com várias situações. Aqui, ele está sendo usado principalmente porque a gente não tem um tempo passado especificado. Então, quando a gente está só falando ali do passado, mas não exatamente sabe quando aquilo aconteceu, é uma das formas de você usar esse tempinho composto. Outra coisa que também pode acontecer é questão de regionalismo. Aqui na América Latina, seria muito comum e completamente correto se você tivesse visto isso aqui, ó. Presta atenção aqui na primeira frase. Listo, las pedí. Você poderia simplesmente falar isso, sim, igualzinho no português. Brenda, então por que eu não uso? Por que eu não falo isso? Então, lá na Espanha, é muito mais comum eles usarem o tempo composto para tudo. Então, por isso que é super importante você entender como isso funciona, mas, de novo, você vai ver isso com a professora Pet na sua próxima aula prática. Então, listo, las he pedido significa pronto, pedi, e ela continua a frase. E tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. Então, pronto, pedi, e teremos, ou seja, tendremos, eu tô falando do tener, do verbinho tener, que é o ter do português no futuro, que nós teremos. Tendremos, que coisa? Tortilhas em nossas, então, em nuestras, em nossas pancitas, em nossas barriguinhas. Então, quando a gente fala, nossa, eu enchi a pança hoje, né, comi pra caramba, a gente tá falando da nossa barriga, né, um jeito mais bem informal de a gente falar, mas em espanhol tranquilo. Então, em nuestras pancitas, que é o diminutivo de pança, porque eu já falei isso pra você, né, o ito e o ita do espanhol é o nosso
inho e inha do português, é o diminutivo. Então, em nuestras pancitas, em nossas barriguinhas, em 25 minutos. Em 25 minutos. E aqui vem uma coisa muito curiosa que eu quero falar para você. Primeiro, com relação ao LL do tortilla, que eu não falei ainda de propósito para chegar nesse ponto com você. Como que você pronunciaria esse LL do espanhol? Você fica confuso ou confusa às vezes? Então dá uma olhada nisso que eu te expliquei um pouquinho melhor. Então eles vão receber umas deliciosas tortillas em casa em 25 minutinhos. Quero falar com você sobre essa palavrinha aqui, tortilla. Como você pronunciaria ela? Tortilla, 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 tortilha. Bom, na verdade, você pode escutar todas elas. A questão aqui é regional. Enquanto as pronúncias mais comuns da doble L que você vai escutar por aí são com sons de I, como tortilla, ou de J, como tortilla, o som do SH, por exemplo, vai ser muito escutado na região rioplatense, que pega Buenos Aires, cidades adjacentes e o Uruguai. Então, essa palavra nessa região seria pronunciada como tortilla. Já o LL com som de J, você também pode escutar de nativos argentinos e até colombianos de cidades do interior do país, quando eles falarem tortilla. E por último, o LL com som de LH é muito específico de vilas do interior da Espanha, ou seja, raramente ou quase nunca você vai escutar esse som. E na verdade é melhor evitar essa pronúncia, porque ela pode soar um pouco fora do normal para um nativo, ¿ya? Entonces, a terminar nuestra clase. Perfeito! Então, tortilla, tortilla, não importa. O negócio é que eles vão ter essas tortilhas deliciosas, muito ricas, na barriguinha deles em 25 minutos. Mas, Brenda, por que ali aquela palavra 25 a gente está escrevendo junto como se fosse uma palavra só? E aí vem o último ponto aqui da nossa aula de hoje, que é a dezena dos 20 em espanhol. Ela tem uma coisa muito especial. A gente não separa, ela vai ser toda escrita como se fosse uma palavra só. Então, por exemplo, o numeral 22, a gente diria 22. O 23, por exemplo, 23. O 28, 28. Certo? Então, muito cuidado, porque ela vai ser a única dezena, né, dos numerais aí do espanhol que a gente fala como se fosse uma palavrinha só. Perfeito! Então, uma última coisa aqui com relação à pronúncia disso. Vai repetindo aí comigo. Bem. Bem. Vai falando em voz alta aí mesmo. 20. 20. 25. 25. Perfeito! O único detalhe aqui é que a gente escreve com V, certo? Então, muito cuidado. Posso falar para você que você nunca vai ouvir um nativo falar 25? Não posso, porque pode ser que você escute sim, mas não é muito comum. É muito mais comum você escutar o V do espanhol com som de B. 25, perfeito? Muito bem, então, a gente chegou no final da nossa aula, que foi a nossa ponte, onde eu passei aqui com você por todas, né, todas as frases, as pronúncias que a gente pode explorar um pouco, expressões, palavrinhas novas, né, falsos cognatos. Então, foi um monte de informação. Agora eu vou ler de novo o diálogo com você. E aí, a gente vai voltar naquele desafio que eu fiz com você depois. A gente vai ler juntos aqui agora, para dar aquela amarrada naquilo que você entendeu. E aí, eu vou te deixar de novo com os nativos para escutar eles mais uma vez. E aí, eu já volto pra gente falar um pouco mais sobre isso. No sé qué hacer hoy. Não sei o que fazer hoje. Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo. ¿Te parece? Bom, continuarei praticando violão e depois eu gostaria de comer algo. O que você acha? Me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer. Parece ótimo, mas eu também não sei o que eu quero comer. Echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno. Dá uma olhada no aplicativo para ver se tem algo bom. Las tortillas de Zapoteca son muy ricas y además hace un buen rato no las comemos. ¿Te animas? As tortilhas do Zapoteca são muito gostosas e além disso faz um bom tempo que não as comemos. Partiu? Desde luego que sí, ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. Claro que sim, eu já fiquei com água na boca só de pensar nisso. Nos las pido ahorita entonces y mientras practicas la guitarra me echan el sofá. Vou pedi-las agorinha para nós então, e enquanto você pratica violão, eu me jogo no sofá. Que floja eres, como você é preguiçosa. Oye, déjame, es sábado y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero, en el sofá o en la cama, no seas molesto.
Viu? Me deixa, é sábado e eu tenho direito de me jogar no chão se eu quiser, no sofá ou na cama. Não seja chato. Listo, las he pedido y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. Pronto, pedi e teremos tortilhas em nossas barriguinhas em 25 minutos. E assim a gente termina o nosso diálogo. Agora eu quero de novo sua total atenção na escuta, que eu já volto para falar com você de novo. No sé qué hacer hoy. Bueno, seguiré practicando la guitarra y después me apetecería comer algo. ¿Te parece? Me parece genial, pero tampoco sé qué quiero comer. Echa un vistazo a la aplicación a ver si hay algo bueno. Las tortillas de Zapoteca son muy ricas y además hace un buen rato que no las comemos. ¿Te animas? Desde luego que sí. Ya se me hace agua la boca de tan solo pensarlo. Nos las pido ahorita entonces. Y mientras practicas la guitarra me echo en el sofá. ¡Qué floja eres! Oye, déjame, es sábado. Y tengo el derecho de tirarme al piso si quiero, en el sofá o en la cama. No seas molesto. Listo, las he pedido. Y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. Muy bien. Agora eu quero que você seja bem sincero e sincera aqui comigo. Olha aqui pra mim. Quantos por cento mudou desde o comecinho lá da primeira vez que você escutou esse diálogo? Mudou muito? Mudou pouco? Qual que seria o seu novo número, o seu novo nível de compreensão aí desse diálogo para você que nunca viu espanhol na vida, para você que já viu espanhol na vida? Como que foi? Eu imagino que tenha sido muito melhor agora, espero realmente que sim. Mas Brenda, a gente viu tanta coisa hoje, como é que eu vou internalizar, memorizar tudo isso? Calma, fica tranquila e tranquila, que mais pro finalzinho da semana o Ravi vai te explicar muito melhor como fazer isso. E eu também espero que você tenha se divertido bastante aqui comigo hoje, como eu também me diverti com você. Fique ligado e ligada na sua próxima aula prática, que tá irada, com a professora Peti, que é de pronúncia e gramática, e você vai ver muitos outros detalhes super legais a respeito do que a gente viu aqui na aula de hoje também. Faça essa prática, então, quantas vezes for necessário, assista essa aula mais uma vez, baixe o material extra que tem aqui, faz a prática lá do Walk and Talk, não se esquece que também tem um material extra com vocabulário para você expandir aí um pouco o seu conhecimento. Eu espero muito que você tenha gostado, espero que te haya gustado. Un super beso, aprovecha bastante la Fluency Week e nos vemos. Tchau! Esse foi o segundo passo do método, a ponte. Acabamos de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento e tudo o que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3, o grande salto. Percebi que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais eu praticava, mais curta ficava a ponte. Ou seja, eu tinha acesso mais rápido ao conhecimento e uma bela hora depois de praticar o suficiente, eu não precisava mais da ponte. Eu ficava a apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que eu queria dizer. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um excelente nível de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender, sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método, chamado a mágica. Nesse passo eu vou te ensinar o grande segredo do meu método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack, uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender o idioma, a capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica eu me tornei capaz de aprender todos os dias quantidades gigantes de conteúdo, sem esquecer de nenhuma palavrinha sequer, e ainda acessar esse conhecimento durante um bate-papo com extrema velocidade. E assim como funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então fica tranquilo, tranquila, que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack.
Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm me perguntado sobre a Academia de Fluência. Gente, só nessa semana foram mais de 17 mil e-mails sobre isso, então achei que seria legal responder vocês por aqui. Pessoal, é muita gente. Eu não tenho nem de perto como comportar tanta gente na Academia de Fluência, então eu decidi uma coisa. Eu vou abrir uma turma para cada um desses idiomas que a gente está ensinando aqui na Fluency Week, mas serão turmas pequenas. Infelizmente, não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga vão fazer parte de um grupo de elite e vão ser treinadas por mim e os melhores professores do país, diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo, feito tanto para quem está começando do absoluto zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travada na hora de falar e precisa, com urgência, falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou mais de 20 mil alunos em mais de 77 países do mundo a um excelente nível de fala em tempo recorde. E com você, com certeza, não vai ser diferente. Mas deixa que isso é um assunto lá para as próximas aulas. Na nossa Practice Time, colocamos em prática juntos os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões. Sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, você tem que fazer a prática de todo esse material. Logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a tua prática. Então, aí vai um passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Se precisar, assista novamente a parte da aula que você teve mais dificuldade, relembrando o vocabulário e as explicações. Faça isso até você conseguir ler e compreender o diálogo com facilidade. Leia e ouça o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a tua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais, melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente. Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e entonação dos personagens. Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara, é natural ter dificuldades no início. Deixei essas frases separadas disponíveis para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa. Esse passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Parabéns! Você acaba de completar a aula prática e destravar a primeira de 2 Special Bonus Classes, para você assistir enquanto a última aula da Fluency Week ainda não está no ar. Nessas aulas bônus, você vai ter um treinamento sensacional de pronúncia e uma aula com um nativo, 100% no idioma que você escolher. Mas fica tranquilo, tranquila. Mesmo que você não fale nada do idioma, você vai conseguir acompanhar essas 2 aulas sem dificuldades. E o código secreto para você destravar as Special Bonus Classes 1 é A Descoberta. Tudo junto e com letras minúsculas. Com esse código, você vai conseguir desbloquear a primeira aula bônus de todos os idiomas. Não esqueça, as Special Bonus Classes só estarão disponíveis até quinta-feira, 2 de julho, às 8 horas da noite. Então, corre para assistir as aulas bônus e completar o desafio antes de quinta-feira, quando eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week. Agora, antes de começar a tua prática e assistir a aula bônus, responde aqui embaixo na área de comentários. Quais idiomas você quer aprender e qual é seu maior sonho com relação a eles? That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes
all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Virguetes. Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.